Amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja entrando no seio da sua casa, na sua família e seja vivido por você. Amados, eu gostaria de estar compartilhando com todos no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no verso 44 e 45, que diz assim esse texto sagrado. Já era quase a hora sexta, e escureceu-se o sol. Houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Amados, o nosso Senhor Jesus Cristo foi preso na quinta-feira, de uma maneira incorreta, já quase 6 horas da tarde, bem de tardinha, o nosso Senhor Jesus Cristo foi preso. Foi preso e passou a noite já sendo torturado, já apanhando. O nosso Senhor Jesus Cristo foi preso injustamente. E assim aconteceu com o nosso Salvador, no meu lugar e no seu lugar. Ele fez tudo isso por mim, ele fez tudo isso por você. No dia seguinte, ele foi apresentado a Pilatos. Pilatos não achou nada nele, não achou nenhum crime nele, não achou nenhum pecado nele, nada que o pudesse condená-lo à morte. Pilatos também manda ele a Herodes. Herodes, pela mesma forma, não acha nele culpa para a morte, mas todos queriam a morte do nosso Senhor. Então pediram a condenação do nosso Senhor. Lá estava todo o povo pedindo, batendo no peito que queria a condenação do nosso Senhor. Pediram naquele momento que soltasse Barrabás, um ladrão. Trocaram o nosso Senhor por um ladrão. Trocaram o príncipe da vida por um ladrão. Trocaram o Filho de Deus por um ladrão. Amados, o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nesse momento da sua vida, esse momento, os últimos momentos de dores dele, ali na cruz. O sol, amado, o sol nega a dar sua luz. Já era quase a hora sexta e escureceu-se o sol. O sol não deu a sua luz, porque ali na cruz do Calvário, ali naquele madeiro, estava a luz maior. A luz que para o sol se rende aos pés dessa luz. O sol não é luz perante esta luz desse Criador. A luz do mundo estava ali, naquele madeiro, no meu lugar e no seu lugar. O sol nega-se a brilhar. O sol se rende aos pés daquele que o criou, daquele que ordenou, e o sol passou a existir. O sol de uma maneira singular, de uma maneira única, de um respeito, mostrando um carinho que o ser humano não tinha mostrado, que o ser humano não estava mostrando. O sol se dobra, o sol se rende, o sol se recua. O sol nega a sua luz diante do príncipe da vida. O sol se recua num gesto majestoso diante daquela estrela que estava ali na cruz do Calvário. Diante do Filho de Deus, que é a luz do mundo. Essa luz que o sol não consegue chegar aos seus pés. O sol não consegue chegar aos pés desta luz de Cristo. E o sol, de uma maneira, ele se recua. O sol nega a dar a sua luz. E houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Houve 3 horas de treva em toda a terra. Houve terremoto, a terra fendeu-se ao meio, choveu-se, houve trovões, houve relâmpagos. Amados, a natureza se rende aos pés daquele que está na cruz do meio. A natureza faz aquilo que a humanidade não fez, aquilo que o ser humano não fez ali no momento. Ali estava o príncipe da vida. Ali estava a luz do mundo, naquele madeiro do meio. O sol e toda a natureza se dobra diante dos pés do nosso Criador,
diante dos pés do Filho de Deus, aquele que os criou, aquele que os determinou e eles passaram a existir. Passou a existir o sol, as estrelas, a lua. E toda a natureza foi criada por ele. E ele organizou todas as coisas, colocou a chuva no seu devido lugar, separou os mares e a terra seca. Ele fez todas as coisas. E esta natureza, como um brado de carinho rendendo-se aos pés do Criador, a natureza se rende aos pés do Príncipe da vida, do Emanuel de Deus, daquele que é Salvador da humanidade. Humanidade essa que não reconheceu o que a natureza reconheceu. Humanidade essa que não reconheceu o que o sol reconheceu. Humanidade essa que não reconheceu que ali estava o príncipe da vida, aquele que era o salvador deles mesmos, aqueles que o condenaram. Ali estava o salvador da humanidade. Mas a natureza, num gesto de carinho, a natureza se manifesta, não como revolta, mas a natureza se manifesta. Esta mesma natureza, diz a palavra de Deus, nos confirma a palavra de Deus, que na sua volta haverá também terremoto, haverá maremoto, e toda a natureza também vai reagir na volta desse príncipe, na volta desse Senhor nosso e Deus nosso. Também a manifestação da natureza. Devemos observar esta mesma reação que houve aqui, na morte do nosso Senhor. Quando o Senhor ressurgir nos ares com teus anjos para recolher os teus escolhidos, para recolher a igreja dos quatro cantos da terra, através dos teus anjos, através do toque da trombeta, também a natureza vai se manifestar. O sol vai manifestar, a lua vai manifestar, as estrelas irão se manifestar. Haverá chuva, haverá terremoto, haverá maremoto na volta do nosso Senhor. Esta mesma natureza que reage, essa mesma natureza que se prostra aos pés do Criador, do príncipe da vida que estava ali naquela cruz, morrendo no seu lugar e no meu lugar. Esta mesma natureza também vai falar da volta dele. Esta mesma natureza, este mesmo sol, que negou o seu brilho, que recolheu o seu brilho diante da grandeza do brilho do Filho de Deus. O sol recolheu-se diante do brilho mais brilhante do universo, do céu e da terra. O sol ficou com vergonha e recolheu. O sol recolheu. Mas o sol também vai manifestar a volta desse príncipe. Quando esse príncipe estiver para voltar, para buscar a tua igreja, para buscar o teu povo, para buscar esta que ele ali naquele momento, ali na cruz, comprou, resgatou, remiu com o teu sangue. O sol também vai manifestar. Haverá trovões, haverá relâmpagos, haverá terremoto, haverá maremoto. Toda a natureza vai reagir, vai manifestar, falando que está voltando aquele que vocês crucificaram. Naquele dia que ele foi crucificado, nós manifestamos. Eu não dei a minha luz, diz o sol. Nada brilhou. Eu me rendi aos pés daquele que vocês crucificaram. E eu estou anunciando a sua volta. Haverá manifestação do sol, haverá manifestação da lua. Toda a natureza se rende aos pés do Criador. Toda a natureza majestosamente se rende aos pés daquele que determinou e eles passaram a existir. Passou a existir o sol, a lua, as estrelas e todo o firmamento, pela determinação daquele que estava ali na cruz do meio. De um gesto carinhoso, de um gesto majestoso, se rende o sol nos pés daquele que brilha eternamente. De um gesto carinhoso, o sol nega a sua luz, a terra, num protesto até para a humanidade, dizendo: vocês crucificaram
aquele brilho maior, aquele brilho que eu, sol, me rendo aos pés dele. Vocês o crucificaram como se fosse um protesto, como se o sol e toda a natureza estivesse protestando. Vocês crucificaram a luz do mundo. Vocês crucificaram aquele que brilha até nas trevas, aquele que as trevas se rende aos pés dele. Vocês o crucificaram na cruz do meio. Mas esse Cristo que vocês crucificaram, esse Cristo ressuscitou ao terceiro dia. A luz já brilhou. A luz brilha no mundo. A luz enche os filhos de Deus. A luz enche a igreja. A luz do mundo é Cristo Jesus, que guia a sua igreja, que é lâmpada para os nossos pés, que caminha diante de nós e deixa o seu cheiro suave, que deixa os seus passos para que a gente não se perca, para que a gente o siga. É este Cristo Jesus que vai voltar. Ele ressuscitou. E uma vez ressurreto, não morre mais. Ele é a nossa primícia. Amados, esse é o Cristo Jesus que eu vos anuncio, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do meio, mas que ressuscitou e está à direita de Deus e voltará para nos buscar. Voltará para buscar a tua igreja. Esse que o sol se rende aos pés dele. Esse que o sol majestosamente nega a sua luz, porque ali estava a luz maior. Ali estava a luz que brilha mais. É esse Cristo que eu vos anuncio. É esse Cristo que eu vos falo. Se você ainda não tem esse Cristo Jesus na sua vida, corra para os pés do Senhor Jesus, porque esse Cristo volta. O sol vai manifestar a sua volta. A natureza vai manifestar a sua volta. Por isso, corra para os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. O sol se rendeu aos pés do Criador. O sol se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo. Esta luz que brilha nos céus e na terra. O príncipe da vida, o Emanuel de Deus, o nosso Senhor. O Senhor nosso e Deus nosso, o nosso libertador. Esse que nos comprou com teu precioso sangue. Ele voltará. E toda a natureza vai manifestar a tua volta. Assim como a natureza manifestou a tua partida, assim também a natureza vai manifestar. Ele está voltando. Observe a natureza. Olhe para a natureza. Observe os acontecimentos naturais. Amados, eu vos abençoo em Cristo Jesus. Eu gostaria de estar orando com você e por você. Soberano Deus e eterno Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse que o sol se dobra aos teus pés, esse que a natureza se dobra aos teus pés, que o sol, de vergonha, como uma manifestação carinhosa, nega a sua luz diante da luz que brilha nos céus e na terra. Esse Cristo Jesus, Senhor, eu rogo ao Senhor, que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor nos ajude a ser encontrado pelo Senhor mesmo, que a luz do Senhor possa nos guiar, possa estar nos iluminando, que o teu Santo Espírito possa estar nos iluminando, nos guiando, para sermos encontrados pelo Senhor, para que um dia estejamos nós na glória com o Senhor. Santo Deus, eu te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu vos abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu nome é Damásio de Jesus. Amém.